Constituição da República Federativa do Brasil de 1998, título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 3 da Nacionalidade. Artigo 12. São brasileiros. Inciso 1. Natos. Alínea A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Alínea B. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Alínea C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Redação dada pela Emenda Constitucional número 54 de 2007, que substituiu a redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 3 de 1994. Inciso 2. Naturalizados. Alínea A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Alínea B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 3 de 1994. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo os casos previstos nesta Constituição. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 3 de 1994. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiros natos os cargos. Inciso 1º. De presidente e vice-presidente da República. Inciso 2º. De presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3º. De presidente do Senado Federal. Inciso 4º, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Inciso 5º, da carreira diplomática. Inciso 6º, de oficial das Forças Armadas. Inciso 7º, de ministro de Estado da Defesa, incluído pela Emenda Constitucional número 23 de 1999. Lembrando que todas as emendas e todas as redações de leis serão lidas em vídeos posteriores. Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Inciso 2, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos, redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 3 de 1994, alínea A, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, incluído pela Emenda Constitucional de Revisão número 3 de 1994, a linha B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis, incluído pela Emenda Constitucional de Revisão número 3 de 1994. Artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Parágrafo 2º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. No próximo vídeo, teremos a leitura do capítulo 4 dos Direitos Políticos. Obrigada pela companhia e até lá.